depois dessa terceira chave do conhecimento, a quarta chave é a adoração. Essa é uma porta, essa é uma chave que abre porta espiritual. A adoração fala do indivíduo que sabe adorar a Deus. Tem muita gente que acha que adoração é cantar. Adorar é cantar. Faz parte, mas ela não é a base principal. O que é adorar? A ideia, numa definição ampla da palavra adoração, é veneração. O que é venerar alguém? Né? É ter por esse alguém uma espécie de uma idolatria, de um amor, só que a idolatria não cabe aqui para nós, né? Alguém que ama tanto esse alguém e que por esse alguém é capaz de fazer tudo. Eu me lembro que uma vez aqui no Brasil veio aquele menino Justin Bieber, né? Sim, sim. Gosto de falar disso, né? A imprensa fez a cobertura do local onde ele ia se apresentar. Haviam jovens que estavam lá, se estabeleceram lá 15 dias antes do cara chegar. Aí o repórter foi lá e disse: há quantos dias vocês estão aqui? Há mais de 15 dias. Mas por que vocês vieram tão cedo? Para pegar os primeiros lugares. A gente quer ficar o mais próximo dele possível. E aí o repórter disse: olha, é impressionante a devoção que vocês têm como fã por esse camarada. Aí eu fiquei pensando quando eu li essa matéria, quando eu assisti essa matéria. O menino nunca fez nada por eles. O menino nem sabe que eles existem. O menino não está nem aí para eles. Veio aqui no Brasil, virou polêmica, cuspiu aí, lembra que ele fez tanta besteira aí? E foi-se embora. Teve gente que ele nem olhou, nem ligou para eles. Aí você viu um bando de jovens lá chorando, desesperado, né? A namorada no ombro lá do namorado, eu te amo! E o cara aceitando tudo aquilo, né? Beijinho e tal. O cara não fez nada. Aí eu fiquei pensando, imagina o Senhor Jesus. Veio aqui, carregou uma cruz, foi açoitado, recebeu uma coroa de espinho, né? Levou os pecados de toda a nação, de todo o mundo, e muitas vezes a gente não sabe amá-lo, a gente não sabe adorar ele. Então o adorador é aquele que ama tanto Deus, ele adora tanto Deus, a tal ponto de se entregar por ele sem reservas. E aí quando você ama alguém, essa entrega, esse amor, não é um amor comum. É aquele amor quase que obsessivo. Eu amo tanto Deus que eu não posso ficar um dia sem falar com Ele. Eu adoro Ele. Então, como que eu adoro Ele algumas vezes? Eu vou cantar hoje. Eu vou glorificar o nome dEle. Isso são alvos de um adorador. Hoje eu vou adorá-lo. Aí você vai ver que tem gente que chega na igreja e fica fazendo uma coisa que muita gente fica perguntando, mas para que isso? Aí você escuta aquele povo que diz assim, oh glória a Deus, aleluia, amém Jesus. Aí as pessoas dizem, que isso? Bendito seja o Senhor. Aí esses dias alguém me perguntou, por que as pessoas ficam falando isso? Espera aí, elas estão numa linguagem bíblica, numa linguagem pia, numa linguagem cristã, dando adjetivos para quem Deus é. É mais ou menos assim, o Senhor é lindo. Eu não sei o que fazer pelo tudo que tu fez por mim. Então quando eu digo, glória a Deus, eu estou dizendo assim, o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo, eu amo o Senhor. Então eu estou adorando a Ele por quem Ele é, não pelo que Ele fez, mas por quem Ele é, porque Ele é Deus. Então, o adorador, ele abre portas espirituais. Se lembra que Paulo e Silas foram presos? Sim. Né? Ok. O que de madrugada eles fizeram meia-noite? Um olhou para o outro e disse, ô Paulo, o que a gente faz aí? O Paulo olha para o Silas e diz, a gente pode adorar, vamos cantar aqui. Meia-noite, os lombos todo surrado de chicotes, apanharam, aí eles começaram a cantar. De madrugada, à meia-noite, aliás. Aí a Bíblia diz, o livro de Atos diz que os outros presos passaram a ouvir. Eles estavam adorando ao Senhor. Daqui a pouco um terremoto aconteceu na cadeia. Espera aí, não era um abalo sísmico, não era placas tectônicas se movendo, era Deus em ação.
Porque aquele terremoto não era natural, era sobrenatural. Porque o Atos dos Apóstolos diz que quando o terremoto aconteceu, eu já vi terremoto derrubar tudo. Mas o texto aí de Atos diz que o terremoto abriu as algemas das que estavam nos braços. Que terremoto é esse que abre cadeia, abre algema? É só aquele que é provocado por Deus, entende? Então era sobrenatural através do adorador. Então a minha adoração, a minha entrega, a minha devoção por quem Deus é, abre porta celestial. Então tem muita gente que vai vencer batalha cantando, adorando a Deus. Espíritos opressores vão sair na medida que eu estou cantando. Quando Saul era possesso por um espírito, Davi vinha e tocava a harpinha dele lá, e o espírito mau ia embora, deixava o rei Saul livre. Então, a adoração é uma chave que abre portas espirituais. Eu ouvi isso, estava assistindo um podcast essa semana, que fala sobre essa adoração também que Deus tem pelo ser humano, né, que é algo que o inimigo não conseguiu entender. Né, eu estava vendo isso, que essa foi a briga que teve entre Deus e o diabo, no sentido de que o diabo não conseguia entender, mostrava os nossos erros, e mesmo assim Deus tinha a misericórdia, né? Dizendo assim, né? Por exemplo, usando o Jó como exemplo, né? Eles te adoram porque você dá tudo que ele tem. Dá tudo pra eles, né? E a gente ouve na internet um exemplo, por exemplo, ouve ateus dizendo assim, você segue um Deus que exige com que você adore, né? Ele quer que você adore, e isso eu não concordo. Por exemplo, a pessoa diz, né? Eu não concordo com um Deus que exige que você o adore. E se você não o adorar, você vai queimar no fogo do inferno. Um exemplo, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse que quer tá sempre com o ego inflado? Isso é o que a gente ouve muito das pessoas que não seguem a Cristo ou a Deus. O que o senhor tem a dizer para esse tipo de fala, pastor? Eu penso que essa é uma fala totalmente egocêntrica. Primeiro porque eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá. Eu adoro Ele por saber quem Ele é e por tudo que Ele fez por mim. Entende? Imagine que eu, por conta de tudo aquilo que se sucedera, eu fui uma vítima do pecado, me corrompi no pecado, e mesmo assim Ele decidiu me amar. Achou por bem enviar o único filho dele para morrer por mim. Quando eu soube de que Ele só tinha um filho e Ele pega esse filho e envia aqui para me resgatar, me tirar das mãos do inimigo, eu não posso continuar vivendo aqui nesse planeta Terra sem olhar para Ele e dizer, Deus, Tu é tudo para mim. Então, eu preciso adorá-lo, eu preciso bendizê-lo. Mas Deus não te deu isso, não te deu isso ou aquilo. Não faz mal. Ele já fez aquilo que ninguém faria por mim. Eu vou continuar amando Ele. E o amor dele por mim me constrange. Eu me sinto na obrigação. Ele não me diz para mim fazer nada à força. Ele não está dizendo, eu vou te matar se você não me adorar. Não. Ele disse para mim no 11:29, se não me engano, de Mateus, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, né? Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês, né? Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, né? E meu jugo é suave. Então, eu não faço nada por obrigação. Eu faço por constrangimento, por tudo aquilo que Ele fez. O amor dele me constrange. E quando a resposta vem, né, pastor? É algo sobrenatural e a adoração, ela é natural, né? Por exemplo, quando você tem planos, né? Eu, graças a Deus, tenho conseguido atingir alguns objetivos que eu coloquei para esse ano. E quando isso acontece, a gente automaticamente fala, Deus, como Tu é grande, como a Tua resposta é certa e transforma, e você... eu acho que a gente, quando é cristão,
eu acho que é tipo automático quando você percebe que a tua oração foi atendida e você vai dobrar o joelho sem você... Cara, eu acho que isso é muito automático, essa adoração, né, pastor? Exatamente. Você vê que o amor de um homem chamado Enoque, o amor dele por Deus era tão grande que você não vai encontrar em outro lugar, outro texto. O texto diz, e Enoque andava com Deus. Olha só. Camarada, você dizer, eu ando com Deus, espera aí, são duas atmosferas diferentes. A terrena e a espiritual. Então isso significa que o camarada caminha em dois mundos. Ele anda no mundo terreno e anda no mundo espiritual. Ele caminha, ele tem os pés na terra, mas a cabeça dele está no céu. Ele tem um elo de intimidade tão grande com Deus que esse camarada reflete no caráter dele Deus. A tal ponto que diz a palavra de Deus que já não era mais Enoque. O Gênesis diz assim, e já não era mais Enoque. Por que ele está dizendo isso? Ele tinha um elo de intimidade, a caminhada dele com Deus era tão grande que alguém olhava para o Enoque e via estampado no Enoque. Essa é a minha crença. Aceito crítica sem problema nenhum, estou maduro com relação a isso. Mas ele estava inserido no caráter dele uma expressão de Deus. Estava imprimido nele. Porque eu considero uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele tem a sua expressão, a gente vê Deus nele, Magno. Mesmo nos tempos de hoje, pastor? Mesmo nos tempos de hoje. Veja que quando eles foram apedrejar o Estevão em praça pública, os homens olharam para ele e disseram, nossa, o rosto dele parece semelhante a um anjo, né? O rosto dele reflete algo diferente. Lembra quando Moisés subiu o monte para orar? Né? Quando ele descia do monte, ele tinha que pôr um pano no rosto, porque refletia no rosto dele a glória de Deus. Então, para que eles não ficassem cegos olhando para Moisés, ele cobria o rosto. Essa é uma das vertentes teológicas, né? Existem outros caminhos que também vão contar a razão dele manter o véu, né, no rosto, mas uma dessas era essa a razão pelas quais ele usava aquele véu, aquele pano no rosto. Então, a gente fica tão parecido com Cristo, porque o elo de intimidade, de comunhão, a nossa caminhada, o nosso relacionamento nos torna parecido com Cristo. Tão real é que nós recebemos o nome de cristão. A palavra cristão significa Cristo reproduzido em mim, ou Cristo pequenininho. Então, se eu digo que eu sou Cristo, eu tenho que ser parecido com Ele. Legal. E você vai olhar para pessoas, Magno, que você vai dizer assim, meu Deus, tem um negócio no rosto desse cara que brilha. Esse cara é diferente. Tem gente que vai abordar você e vai dizer assim, irmão, você é cristão? Ele vai ficar incomodado até te perguntar isso. Aí se você é corajoso e é homem de Deus, você diz, graças a Deus. Se você for covarde, você vai dizer assim, eu vou na igreja. Tem medo de assumir sua identidade de filho. A sua adoração. A sua adoração, né? Eu amo quando alguém me pergunta, você é crente? Graças a Deus. Eu encho a minha boca com muito orgulho. Você é cristão? Desde que nasci. Amo Deus, sou cristão. Não tenho problema nenhum de revelar a identidade de quem eu sou. E muitas vezes isso incomoda os outros, né, pastor? Incomoda? Você vai ver que, assim como pessoas têm o desejo de saber quem você é, também tem gente que vai se incomodar com quem você é. Ou quem você adora. Ou quem você adora. Será? Com certeza. E aí não é você, é quem está em você, entende? É quem está em você. Eu me lembro que eu assumi uma igreja no bairro Morumbi 2, e aí, na frente da igreja, tinha um cidadão que era macumbeiro. E esse camarada, muito famoso lá no bairro, não parava pastor naquela igreja. Eu assumi, a igreja estava em queda, e aí alguém disse para mim, você vai enfrentar um cara aí que todo dia ele faz uns trabalhos aí. Eu digo, vou fazer uma campanha de oração aqui. Fiz uma campanha, 6 meses de campanha de oração. Todo dia, 6 horas da manhã.
Eu me encontrei com ele muitas vezes, 6 horas da manhã, ele fazendo trabalho na porta da igreja. Eu não me importava. Eu ia lá, orava, tirava o trabalho, ungia e abençoava. Quase 1 ano lá naquele lugar, ele sumiu. Eu não vi mais ele. Aí uma vizinha que estava do lado da igreja falou para mim: pastor, você sabia que o fulano de tal está de cama? Eu disse: não, está muito mal. Falou que desde que você chegou aqui, você só atrapalhou ele. Olha. Eu disse: é. E ela disse para mim: você quer saber uma verdade agora que ele me contou? Ele disse que o teu culto está aparecendo na televisão dele. Ele liga para assistir a novela, você aparece na televisão dele. Você transmite culto? Não tenho câmera e não transmito. Ele diz que você aparece na televisão dele. Eu disse: então é Deus, não sou eu. É Deus que está fazendo isso. E ele nunca foi incômodo mais ali. Deus prosperou a igreja. 1 ano depois a igreja se tornou uma potência no bairro. E aquele homem nunca mais foi problema. Nunca Olha mais. só. Nunca mais. Então, quando você tem Deus na sua vida, ou você vai inculcar as pessoas em perguntar quem você é, interesse, ou você vai ser problema para alguns por a unção que você carrega. Pois é, esse é uma característica que as pessoas surpreendem comigo, por exemplo. Olha só. Né? Porque, tipo, a rotina do trabalho, a aparência, tudo nega, né? Sim. Mas quando a gente conversa com qualquer pessoa sobre o assunto, as pessoas falam: não, você não. Eu falo: não, cara, eu sim. Isso muda um contexto, né? Muda. Você se lembra que no caminho de Emaús, o Cleopas e o outro discípulo estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém. Aborrecido, porque Jesus tinha morrido, prometeu ao 3º dia ressuscitar. Eles foram embora, saíram, foram para a aldeia de Emaús. Estão indo pelo caminho, Jesus aparece no meio deles, como se fosse um peregrino caminhando lá. E eles não reconheceram Jesus. Aí, eles conversando os dois sobre a morte de Jesus, Jesus entra no assunto e pergunta para eles: do que vocês estão falando, cidadãos? Aí eles disseram: você é o único aqui, peregrino, que não sabe? Mataram Jesus aí, rapaz. E prometeu voltar, até agora nada e tal. E Jesus foi caminhando pelo caminho. Quando chegou na aldeia, eles sentaram para se alimentar. Jesus pegou o pão e partiu. Quando eles olharam para aquilo, lembraram de Jesus. Espera aí, só Jesus fazia isso. Um olhou pro outro, quando procuraram, Jesus tinha ido embora. Alô? Sumiu. Aí um olhou pro outro e disse assim, porventura, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele falava com a gente? Então isso significa que muitas vezes não é a minha aparência que denuncia quem eu sou, mas é quem eu sou de fato em Cristo, tanto no meu caráter quanto tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Tem gente que vai olhar pela sua aparência e vai te condenar até você abrir a boca. Quando você abrir a boca, vai dizer assim: meu Deus, tem uma unção de Deus aí. Davi não tinha aparência, mas tinha unção sobre a vida dele. Então, o que denuncia quem você é, não é o que está do lado de fora. Amém. É o que está do lado de dentro. Boa. Glória a Deus. Boa, amém. Pastor, qual que é a outra para nós? Vamos lá. Dar uma acelerada.